Salve pessoal, chegou sexta-feira, chegou o fim de semana, tem Campeonato Brasileiro rolando aí, vai ter jogo que não acaba mais, tem um jogo só na segunda-feira. Tivemos Libertadores nesta quinta com o Timão encaçapando o Deportivo Lara, colocando o Lara no seu devido lugar, né? Aliás, quase que o Corinthians teve 100% de aproveitamento. E só no contra-ataque ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-2 pro Timão, pra cima do Deportivo Lara. Ainda bem que foi 7-2, viu, João Antônio de Carvalho? Porque se fosse 7-1 seria até meio traumático. Mas eu não sei se os caras do Corinthians se coçaram por causa desse negócio, o Carille pode sair, o Carille vai para a Arábia, ou se foi somente pela fragilidade do Lara, João. Olha, grande abraço, Frank, grande abraço a todos, já desejando um bom final de semana, né? Eu acho que foi mais uma homenagem para o Carille. Não é que eles estivessem em débito com o Carille e resolveram jogar ontem para mostrar alguma coisa para o Carille, fica Carille, que não adianta. A situação do Carille é a seguinte, não é a diretoria, não é o elenco, não é o Tite, que o Carille mesmo vai definir, porque é muito dinheiro. Como ele mesmo disse, não é um caminhão de dinheiro, são 2 caminhões de dinheiro. Então, quer dizer, é aquilo que faz a sua independência financeira, depois de 2, 3 anos ele volta para cá, aí escolhe o seu caminho, volta para o Corinthians, pensa em seleção brasileira ou vai para outra praça, mas o problema não é o Carille realmente, é que o Corinthians pegou um adversário muito frágil e que acabou saindo para o jogo para tentar reverter o quadro. O Corinthians fez 1-0 logo cedo, 2-0, e aí matou o Deportivo Lara, que diminuiu, mas mesmo assim, quanto mais ele atacava, mais se abria, mais o Corinthians ia marcando gols. Grande atuação do Jadson, até o Júnior Dutra fez 2 gols no jogo de ontem, né? Quer dizer, o Romero fez um gol de puxeta, assim, Foi bicicleta ou não foi bicicleta? Não foi mais Bebeto, né? Foi mais Bebeto, né? Foi mais Bebeto. E se foi bicicleta também, foi uma berlinetinha, daquelas bem pequenininhas. Agora, berlinetinha só quem... Eu não esperava isso, porque o Lara ganhou os 2 jogos em casa. Eu até imaginava, disse ontem que o Corinthians era favorito, mas nunca ia imaginar um 7-2. Agora a situação para o Corinthians ficou bem tranquila, porque ele depende apenas de si para ser o primeiro colocado do grupo, e é isso que vai acontecer. Aliás, eu acho que o Corinthians já é primeiro colocado, viu, João? Porque o saldo de gols é muito... o saldo do Independente, por exemplo, que é o segundo, é 0, né? E o Corinthians agora tem 11 gols marcados, acho que o saldo é 7. Então, Corinthians primeiro lugar do grupo. O Corinthians, ele perdeu o jogo, independente de ganhar de goleada do Lara. Também não é difícil, né? Não é difícil, mas... Não, o difícil é o Corinthians perder o jogo. Claro. Independente de ganhar o jogo, por isso que eu falo, o Corinthians... Última rodada desse grupo na semana que vem, né? O Corinthians joga pelo empate contra o Milionários. E o Independiente teria que ganhar do Lara. Vai golear o Lara, pode até golear, porque o Lara também agora... Agora abriu a porteira, né? Agora não tem jeito. Bom, emblemático também, ontem o Carille mesmo disse que ia poupar jogadores, né, para o jogo contra o Sport. Eu trouxe a informação agora há pouco, está lá no meu Twitter, francamente oficial. Ele já não terá o Cássio, ele já tirou o Cássio, quer dizer que na segunda-feira se apresenta para a seleção brasileira, só que ele também poupará o Balbuena, Rodriguinho, Jadson e Romero. Quer dizer, praticamente metade do time, né? É a espinha dorsal do time. Ele mantém Mantuan de Clay, leva o Henrique, lá no meio ele mantém Gabriel e Michael e também o Pedrinho. E aí ele leva as opções, né? Júnior Dutra, Roger, os meninos para a zaga. Um jogo, o Matheus Vital vai também, volta ao time. Matheus Vital e Romero não muda tanto em relação Quer dizer, ele tem ainda o Matheus pela esquerda, o Pedrinho pela direita, o Romero pela esquerda e o Matheus entra no lugar do Rodriguinho ou do Jadson. O Romero também não vai. O Romero não vai. Então aí o Matheus Vital entra no lugar do Romero. Por isso que eu falei do Júnior Dutra e do Roger. Eu acredito que ele vai... Eu acho até que ele vai mudar um pouco o seu formato de jogar. Eu acho que ele vai até colocar um terceiro volante. Ele já fez o Paulo Roberto ganhar um pouquinho de cancha ontem, colocou ele no jogo. Eu acho que ele vai jogar, como o jogo é fora de casa, um jogo mais fechado, ele de repente vai jogar com o Roger na frente, porque não adianta também você colocar o Roger na frente, você já está mudando o seu esquema. Já está mudando aquilo que o Corinthians faz, aqueles 4 jogadores daquela linha, que fica trocando bola à frente dos 2 volantes. O Zé Santana está perguntando aqui, cadê o Cabeção? Eu vou pegar o Cabeção, que faz tempo que ele não participa, tá bom? Tá bom. Aí você fica falando aqui. Então, já volto, Cabeção. Eu acredito que o Carille vai
por ser um jogo fora de casa, alterar um pouquinho o esquema do Corinthians. Eu não acho que ele vai entrar com o Roger e com o Júnior Dutra, e aí nas pontas o Pedrinho e também o Matheus Vital. Eu acredito que ele sim vai colocar o Roger, é um jogo para o Roger tentar aí marcar o seu primeiro gol na equipe do Corinthians, e automaticamente, com isso, ele é capaz de... Ó o cabeção. Chegou aqui. Você pode. Isso aí é cabeção. Então, e aí eu acho que ele vai jogar com um terceiro volante, abre um terceiro volante, põe o Michael um pouco mais avançado, o Michael é um jogador que chega bem também na frente, então de repente o Gabriel e o Paulo Roberto, o Michael faz uma função um pouco mais avançada de um meia de ligação e joga com o Roger na frente, Matheus Vital e Pedrinho. Olha, com esse time não vai fazer feio não. Bom, o esporte que agora, além do Michel Bastos, tem também o Rafael Marques, que foi apresentado aí durante a semana, não sei se já terá condições de jogo. Nós vamos falar mais do Campeonato Brasileiro da Série A daqui a pouquinho, lembrando que logo mais tem aquele Ferreira também, porque tá rolando, deve ter até, estava no finalzinho ali, a final da etapa de Saquarema do Mundial de Surf, certo? O Milionários empatou com o Independente por 1-1, outro jogo do grupo. O Giliotti fez o primeiro gol dele na Libertadores para o Independente, um bom jogador, um bom atacante. Tá na lista, né? Tá na lista? Bom jogador. São Paulo? Não. Acho que não. Não tá não. No outro grupo, que é exatamente o grupo 3, que foi finalizado ontem, Libertad e Tucumã empataram por 0-0, as duas equipes passam para a próxima fase. O Peñarol venceu o The Strongest por 2-0, o Peñarol vai para a Sul-Americana. Portanto, lembrando que tem essa briga também no grupo do Corinthians, porque Independente com 7, o Lara com 6 e o Milionários com 5, na realidade os 3 têm ainda condição de avançar para a próxima fase. Independente depende só dele, claro, e joga o Lara também depende só dele, né? E o Lara também depende só dele. Tem ganhado o Independente. Tem 6 pontos. É Rio de Janeiro. É um confronto direto. É quase impossível, mas ele depende só dele. É verdade. Só Milionários que não depende. Então, assim, essa briga está aberta pela segunda vaga do grupo e também para saber quem é que vai para Sul-Americana. Tem uma lógica, o Tucumã segurou o empate lá contra o Libertad. Libertad não seria mais o primeiro do geral, né? Do geral, e aí acabou ficando naquilo mesmo. E por enquanto nós temos só 2 times que saem do eixo Brasil e Argentina para a próxima fase da Libertadores. Você comentava ainda isso ontem, que vai ser muito legal a próxima fase. E a gente já tem Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Santos e o Cruzeiro, que eu já vejo classificado, ele está com asterisco, mas já vejo classificado. Da mesma forma, Tucumã, Boca, River, Racing, Independiente, eu vejo ele classificado, porque o Lara ontem já mostrou o que é, né? Então eu vejo que... Aí já são 5 argentinos. E 6 brasileiros. Já são 11. E aí mais 2 que estão garantidos, o Libertad e o Cerro. E faltam 3 vagas. Uma delas, Estudiantes ou o Nacional do Uruguai, que vão jogar aí na última rodada, buscando a vaga. O Estudiantes tem ganhado de 2 gols de diferença, joga em casa, em La Plata. Se ganhar de 2 gols, ele elimina o Nacional e ele fica com a vaga, seria o 6º time argentino na próxima fase. E aí, 2 vagas fora desse eixo, porque o outro grupo tem Atlético Nacional, Colo-Colo, Bolívar e Delfim. O Atlético Nacional joga em casa contra o Colo-Colo, deve garantir uma vaga, e o Bolívar joga em casa contra o Delfim, dependendo dos resultados, pode também se classificar. E o curioso nisso tudo, né, Frank, se o Estudiantes garantir essa vaga, se ganhar do Nacional por 2 gols de diferença, não teremos nenhum time uruguaio na próxima fase. O Uruguai tem tanta tradição. Bom, e na semana que vem a gente encerra aí essa primeira fase da Libertadores. Vamos conferir tudo isso aí que o João Antônio está falando pra gente. Edson Roberto Junqueira, grande abraço para você. João Paulo Santos, um abraço, irmão. José Luiz, acho que é Luiz, né, o L. Veronês, grande abraço para você. Evandro Custódio, pense bem, Carilli, dinheiro não traz felicidade, o Palmeiras é a prova disso. Ele não traz, ele manda buscar. O Leninho Alexandre, o Cauê Moura, o Cláudio Freitas, um abraço para todos vocês, um abraço também para a Natália Pedroso, para o Edson Roberto Junqueira Gonçalves. Era para ter sido uns 10 ou 11 ontem, hein? Sem ser fanfarrão, vai dar tempo de mostrar os gols do Corinthians. Aquilo não é um campo, é uma fazenda. A situação lá não é das melhores. Estado de Santiago, falando do Milton aqui, cabeça de nós todos. Maria Helena Salomão, Isael Oliveira, o Zé Santana,
Luiz e Noemi, todo poderoso Timão, Zé Carlos Pérez, o Zeca Pérez, grande Zeca, grande abraço para você, hein? Na sintonia aqui na Moca, ele é santista, diz que o Santos está um bagaço e acha que o Jair Ventura é fraquinho. Vamos falar do Santos, porque afinal de contas ontem com um time misto, para lá de misto, perdeu para o Luverdense por 2-1, mesmo assim avançou, né, na Copa do Brasil, é claro, jogou sem sua força máxima justamente por isso, em função do resultado do primeiro jogo. Mas assim, sabe o que eu estou achando dos últimos jogos? A gente falou tanto do Vanderlei, do Vanderlei, ele está tomando uns gols defensáveis. Ontem o primeiro gol foi defensável e o segundo ele estava mal posicionado na cobrança de falta. Agora, independente do Vanderlei, o problema do Santos é que a garotada não aproveitou a oportunidade. É o que a gente fala do Palmeiras, quando ele colocou o time misto nos últimos jogos, os jogadores aproveitaram a oportunidade. Guerra aproveitou, Johan aproveitou, vários jogadores apareceram bem. O William, que virou reserva, quando entra voando. O William do Palmeiras, ele está na reserva hoje, mas faz uma temporada maravilhosa. Ele tem 6 gols e 6 assistências. É um jogador que é muito útil, né? E no Santos não aconteceu isso. Ontem ele teve que improvisar, o Giamota voltou para a lateral esquerda, os dois zagueiros são o Gustavo Henrique e o Luiz Felipe, que são usados muito. O Gustavo Henrique tinha até entrado outro dia no lugar dele de Braz, foi bem. O Daniel Guedes vinha sendo titular até então, perdeu a posição para o Vitor Ferraz. Quer dizer, o Santos, o Yuri entrou no lugar do Alisson, o Vitor Bueno entrou no segundo tempo, quem começou jogando foi o Vecchio, também não ganhou, não aproveitou a oportunidade, e lá na frente a garotada também não funcionou, porque o único gol do Santos foi gol contra. A Luverdense está muito mal na Série C do Campeonato Brasileiro, está em sexto no seu grupo. Então, quer dizer, não é um time, já tinha perdido por 5-1, não era um time para assustar tanto o Santos, acabou ganhando o jogo, e esse é o problema. O Jair deve ter visto que não dá para contar com muita gente desse time de base, não, do time reserva. E é importante a gente ressaltar isso, e o João Antônio colocar esse posicionamento com relação ao grupo do Santos, né, o elenco, que a gente lembra que, por exemplo, assim, no fim de semana já tem o clássico, entendeu? Uma derrota, mesmo sendo um jogo desimportante do ponto de vista do resultado, tornou-se importante pela maneira como aconteceu. Acho que mesmo com os reservas, o Santos não imaginava chegar lá e perder para o Luverdense por 2-1. Mas o Santos é quadrifinalista da Copa do Brasil. Na semana que vem conheceremos mais um time, né, que tem Palmeiras e América. Né? E aí ficam faltando os 2 confrontos, Bahia e Vasco, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que serão definidos somente depois da Copa do Mundo. Bom, hoje é sexta-feira. Débora e Sérgio, lembra o seguinte aqui, ó, a Rafarino patrocinou os caras, mas não resolveu. A Rafarino está no patrocínio lá do Deportivo Lara, né? Negociação feita por uma empresa brasileira, aqui no Brasil já foi assim também. Tem até uma foto da camisa publicada lá no meu Instagram, que também é francamente oficial. A camisa é bonita, e é bonita mesmo, ficou bonita mesmo. Mas o futebol... Walter Diniz. Vai ver que foi isso então, Frank, porque a gente sabe que o Rafael é um baita sapato, né, e tudo. Vai ver que eles gostaram tanto que em vez de eles jogarem de chuteira, eles jogaram com o Rafael. Não. Por isso que eles não conseguiram achar o Corinthians. Vou te falar, o patrocínio era da Rafarino, mas o futebol eles pisaram na bola. Walter Diniz, quero deixar um pensamento de suma importância e de conhecimento para todos. Palmeiras não tem mundial. Engraçadão. Edson Roberto Junqueira, Fátima Rosário, boa tarde meus amores, ótimo final de semana, obrigado para você também. O Tarcísio Correia, vai Corinthians, campeão. Radão Marcel de Novo Horizonte assistindo vocês, alô Novo Horizonte. Marcos Zanfolim, Vianney Redivo, todos conosco aqui na nossa live do terceiro tempo. Hoje sexta-feira, dia importante porque é dia de futebol pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vou passar os jogos aqui e o João Antônio vai destacar o mais importante e fazer o comentário que ele achar pertinente. Goiás e Guarani, Figueirense e Fortaleza são os jogos de hoje. Destaque, é claro, aqui, acho que não é, João Antônio, o encontro entre Milton Cruz no Figueirense e Rogério Ceni no Fortaleza, mas iria um pouquinho mais além. Rogério Ceni e Denis, que é o goleiro do Figueirense do Eu acho que, sem dúvida nenhuma, já seria o jogo mais interessante da rodada. Já chama atenção pra gente? Já é o mais interessante da rodada, até pela pontuação. O Figueirense vem bem, tem 9 pontos, ele saiu do G4. Saiu do G4 porque perdeu aquele jogo para o Avaí, perdeu o clássico, mas ele vem com uma campanha boa. E o Fortaleza tem 13 pontos. É o líder da competição, com o Rogério Ceni de técnico. Então eu acho que não só pelo encontro Milton Cruz e
Rogério e Denis, eu acho que esse jogo já é o jogo que mais chama atenção e o Fortaleza vai provar, né, se essa boa fase vai ser duradoura mesmo, porque é difícil jogar lá contra o Figueirense. Sem dúvida, só não foi pro Avaí, né, que o jogo foi na ressacada. É clássico, né, o clássico é diferente, é uma situação que foge um pouquinho dos padrões do que você jogar contra um time de fora. Bom, no sábado, o que eu estou escrevendo aqui, estou fazendo um comentário aqui sobre Rogério Ceni e... Rogério, não Rogério. E Milton Cruz. No sábado, nós teremos sequência com Londrina e CSA, ia falar Luverdense. Londrina e CSA, Ponte Preta e Atlético Goianiense, jogo em Campinas, ainda com portões fechados, né, porque eram 6 jogos de suspensão para Ponte. Oeste e Vila Nova, Paysandu e São Bento, Paysandu que está bem também, São Bento está invicto ainda, né? O problema é que empata, né? Boa e Curitiba, o Boa é saco de pancadas, e o Brasil de Pelotas contra o Sampaio Correia, João. Eu acho que o que chama atenção mais é o Paysandu, que faz boa campanha e foi campeão no meio de semana da Copa Verde, né? Isso. Então o Paysandu pega um adversário não tão complicado assim, o São Bento é um bom time, mas está empatando demais, então o Paysandu vai fazer a festa em frente à sua torcida. Vai ser duro para o São Bento, viu? Bom, lembrando que na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza lidera com 13, o Vila Nova tem a mesma pontuação, CSA 12 e Avaí 11 complementam o G4. Na zona do rebaixamento estão o Sampaio Correia 4, Criciúma e Goiás com apenas 1 ponto ganho, e o Boa, que ainda não pontuou na competição. Sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, início de mais uma rodada, é a sexta, né? Sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 2 clássicos. Que sábado, hein? Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo das 4 da tarde. Dá para projetar esse clássico aí em função das 2 eliminações consecutivas do Atlético Mineiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E pegando o Cruzeiro, que está na contramão, né? Começou com 2 derrotas, mas está subindo no Brasileiro. Esse ano os times de Minas, eles estão num sobe e desce, num cai e levanta impressionante, né? O Cruzeiro, ele começou bem, depois caiu um pouco, perdeu aquele jogo pro Racing, aí voltou a respirar na Libertadores, começou mal o Brasileiro, já se recuperou. O Atlético, ao contrário, começou mal o ano, depois deu uma crescida, acabou indo bem até no campeonato, aí quando começou o Campeonato Brasileiro, começou bem, mas aí perdeu a Sul-Americana, porque negligenciou e colocou o time em reserva, e agora foi eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense nos pênaltis. Então eu acho que a pressão é toda do Atlético, e aí acaba sobrando no colo do treinador, que é jovem, né, que começou a fazer um bom trabalho, mas é muito medalhão. Acho que o Atlético é um time que tem que reformular alguns conceitos. Jogo no Independência às 4 da tarde, lembrando que outro dia a diretoria do Atlético deixou claro o seguinte, vamos levar o Thiago Largue até a Copa do Mundo e depois fazer uma análise. Tudo isso para não colocar o cara de vez no cargo de treinador, né? Para não alçar uma condição de treinador definitivo, né? Mas aí assim, como treinador interino, até a Copa do Mundo, o cara já vai ter treinado o time muito mais do que vários treinadores oficiais aí do futebol brasileiro que já rodaram este ano. 6 meses. Né? Ou seja, negócio meio louco, né? Um abraço por Tarcísio Correia, que é de Campo Mourão, no Paraná, que está conosco. O Messi Soares diz, vai Corinthians, ele está em Porto Seguro, lá na Bahia, nos acompanha sempre, diariamente, aqui nas nossas lives no Facebook. Flamengo e Vasco é o jogo do sábado, às 7 da noite. O Vasco naquela, né? 3 gols para cima. É aquilo que eu falo, clássico é complicado. Mas em situação normal, o Flamengo é amplo favorito. Amplo favorito. Eu só não sei se o Flamengo vai poupar alguns jogadores, porque ele tem jogo contra o River na próxima semana, e de repente ainda o Flamengo pode estar pensando em ganhar no Monumental de Nunes e ficar em primeiro. Porque o Flamengo ficando em segundo, ele já sabe que ele pode pegar o Grêmio, já sabe que pode pegar o Palmeiras, já sabe que pode pegar o Corinthians a partir de ontem. É isso aí. Pode pegar o próprio River Plate, pode pegar o Santos, que sobe e desce, mas é um time que tem um certo potencial e tem levado a melhor contra o Flamengo. Pode pegar um Racing. Pode pegar um Racing ou um Cruzeiro, que aí depende ainda. Com qualquer um dos dois. Mas é mais fácil. Nessa colocação, entre primeiros e segundos, você tem pelo menos uns 3 ou 4 segundos colocados que não são do mesmo nível. Então, se ficar em primeiro, você arrisca ainda pegar... não tem baba na Libertadores a partir da próxima fase, mas arrisca pegar times com potencial menor. Por exemplo, apesar da altitude,
O Blooming pode ser o segundo colocado do grupo do Atlético Nacional, ou pode ser também o Delfim. Então já é um time que... O Libertad, o Tucumã, é um time que é médio. Nota 5, não tá... O Cerro Porteño, que perdeu de goleada do Grêmio... Sim, é melhor ser primeiro que segundo. É melhor ser primeiro que segundo, não tem jeito. E não é que é sempre melhor ser primeiro. Depende, às vezes tem competições em que as surpresas acabam ganhando o grupo e os melhores ficam em segundo. Não acontece isso agora, não está acontecendo. Então, a não ser que o Flamengo entre com um time misto, poupe alguns jogadores, a gente fala, o Flamengo tem um baita time, tem um elenco médio, não é aquele elenco que tem um jogador reserva em todas as posições do mesmo nível que o titular. Então, se o Flamengo jogar com o time completo, mesmo sendo um clássico carioca, que eu sempre falo que um clássico é diferente, eu acho que o Flamengo é bem favorito. Bom, e às 9 da noite, hein? Às 9 da noite do sábado, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Bahia, o Palmeiras voltando a fazer jogos em casa pelo Brasileirão. O Palmeiras tem que seguir com esse nível de atuação em casa. O Palmeiras ganhou bem no meio de semana, jogou com um time misto, né, reserva, agora vai com o time titular, só que é o seguinte... Sem o Dudu, né, que está suspenso. Sem o Dudu que está suspenso, mas aí entra o William também, que vem... Como eu disse, o William é um meio titular aí do Palmeiras, né? Então não muda tanta coisa assim. Eu acho que o Palmeiras é favorito. O Bahia está lá embaixo, não faz uma grande campanha. Eu acho que o Palmeiras tem que mostrar que pode jogar tanto fora como em casa. E aí esses jogos agora, já ganhou um, agora tem o Bahia, no meio de semana tem o América Mineiro pela Copa do Brasil, depois o Sport. É uma sequência para você ganhar os 4 jogos seguidos em casa e deixar o torcedor tranquilo. Olha, o Arlindo Domingues escreve aqui pra gente nos comentários: como é que o Santos perde para um time de terceira divisão? Qualquer jogador reserva do Santos é melhor que o titular deles. Eu tô contigo nessa aí, viu, Arlindo? Bom, no domingo, 11 da manhã, tem Vitória e Ceará, às 4 da tarde, América Mineiro e Botafogo, Paraná e Grêmio, o jogo será lá em Curitiba. E aí, às 7 da noite, tem Fluminense e Atlético Paranaense. O São Paulo faz o clássico contra o Santos no Morumbi, às 4 da tarde. O Santos vem com esse, não chega a ser um trauma, né, mas com esse peso aí de ter sido derrotado pelo Luverdense na Copa do Brasil, apesar da classificação, dos reservas não terem aproveitado a oportunidade, como o João Antônio bem destacou, e o São Paulo descansadinho, João Antônio. O São Paulo entra no jogo mais tranquilo, mais descansado. Não tranquilo, mas até agora não perdeu nenhum jogo no campeonato. É um time que sabe de suas limitações, o Aguirre sabe disso, está fazendo o possível para colocar o time em condições aí de ficar longe de uma zona de rebaixamento, que era a preocupação do torcedor do São Paulo quando começou o campeonato, né? E por enquanto está longe disso, mas tem que ganhar algum jogo, não pode empatar de novo, porque de empate a empate você já fez a matemática. Se empatar 38 jogos, claro que já ganhou um, mas não vai acontecer isso. Mesmo assim, mas e 37 empates, 40 pontos, sempre. Então você não consegue com 40 pontos se manter na Série A. Então o São Paulo tem que começar a ganhar. E é um jogo difícil, porque o Santos ontem, ele jogou como time suplente. Tem pressão em cima do Jair Ventura. Mas por isso mesmo, pela pressão do Jair e por jogar com o time titular, também descansado, porque não jogou o time titular ontem lá contra o Luverdense, então é um jogo equilibrado. Eu acho que é um jogo, o torcedor de São Paulo não vai gostar muito, mas é para mais um empate. Olha, também às 4 da tarde tem Sport e Corinthians, jogo lá em Recife. A gente já deu a letra aqui, né, dos jogadores que não participam aí do Corinthians. Você acha que vai ser o último jogo do Carille ou não? Eu acho... Diretoria acena assim, se ele chegar no diretoria e falar, vou vazar porque é muita grana e tal, e o cara tem que considerar isso mesmo, e não tem que ficar com esse papo assim, o cara é mercenário, porque não sei o que. Tem nada disso. É oportunidade de trabalho, isso acontece em todo o mercado, certo? Com treinador de futebol não é diferente. O Carille é jovem ainda, ele pode ir lá, ficar 2, 3 anos, dar sequência na carreira dele, para quem acha que ele vai ficar sumido se ele for para a Arábia, que também tem esse pensamento. O cara jovem como ele pode retornar daqui 2 anos com a vida feita, com o bolso cheio, despreocupado, e dar sequência na boa carreira dele aqui no Brasil, ou onde ele quiser. A diretoria, como eu ia dizendo, acena com a possibilidade de, se ele chegar lá e falar, vou vazar, ficar até o final, pedir para ele ficar pelo menos até a Copa, porque são mais 2, 3 semanas. E o que eu também não acho nenhum absurdo, porque ninguém vai jogar na Arábia agora. Ninguém vai jogar, ninguém vai fazer nada na Arábia. O mundo vai parar.
Quer dizer, o mundo da Arábia já é meio parado, né? Porque eles jogam muito menos no ano, porque lá tem épocas de um calor extremo, né? Que não dá para jogar. Então, o cara da Arábia não vai falar assim, Carille, eu quero você aqui na segunda-feira. Não vai. O cara ele fala, aceito, eu tenho que acabar meu trabalho aqui, mas quando acabar esse trabalho, antes da Copa do Mundo eu vou, assino o contrato, já vejo todas as situações. O que pode pegar é que árabe não é muito de ficar cumprimentando, entendeu? Ninguém vai ficar lá dando bom dia, boa tarde toda hora. Ah, entendeu? sim, isso é verdade. Não sei. Brincadeira. Mas acho que o Carille tem que ir, com esse caminhão de dinheiro não tem jeito. Claro. Aí vai falar, Arábia, eu já falei aqui ontem, o Tele Santana foi para a Arábia. Então, quer dizer, não tem, trabalhou lá durante muitos anos, depois voltou para cá e foi para a Copa do Mundo de novo. Então não tem isso. Agora, o que eu acho é realmente, a diretoria do Corinthians tem que pensar da seguinte forma, o Loss, ele já tem uma sequência de trabalho no Corinthians e ele, teoricamente, pelo que a gente sabe, é o preferido do Andrés, caso o Carille vá embora, até porque a gente não tem tanto técnico assim no mercado. Isso. Então eu acho que seria interessante realmente o Carille, nessa situação, ficar até o final da Copa do Mundo, até o início da Copa do Mundo, até a parada. Porque aí, é claro que ele já conversa com nós, que ele já vem trocando figurinhas, mas aí de uma forma definitiva. Aí ele vai, na realidade, introduzindo o Loss ao comando, né? Exatamente. Vai colocando aos poucos, até de repente fica no banco aqui, treina o time junto com ele durante a semana, aí vai para o jogo do Brasileirão, Loss, fica no banco você e tal. Então, eu acho que é o caminho natural do Corinthians. Não vejo aí a possibilidade de uma contratação de um novo técnico, porque as últimas tentativas, quando foram contratados técnicos que não tinham esse perfil... Tinha a ver com o trabalho que já estava. Tinha a ver com esse trabalho que foi desenvolvido pelo Tite, começou com o Tite, o Corinthians deu com os burros na água, que foi com o Oswaldo Oliveira e também com o Cristóvão. Então, não vejo. Se o Carille for, e acho que vai, se a proposta for essa mesmo, o Loss deve ser chamado. E olha só, um grande abraço para o Fábio Sartorelli. Boa tarde, senhores. Avante palestra. Valeu, Fabião. Obrigado pela audiência aí. E tem mais dois detalhes também dos jogos de domingo, né? Um deles, se o Grêmio jogar com o time completo, mesmo jogando fora de casa contra o Paraná, tem Libertadores na semana que vem. E o Grêmio ainda quer ficar numa posição boa. Já não é mais o primeiro, porque o primeiro já é o Palmeiras, mas ganhando. Se bem que o Grêmio pega o adversário fraco e, de repente, seria mais fácil ele seguir o Campeonato Brasileiro e colocar um mistão no meio de semana do que o inverso. Então, o Paraná, se o Grêmio colocar o time titular... se cobre, porque senão é mais uma chapuletada. E outro destaque é que o Botafogo vai jogar domingo, não vai jogar na segunda, hein? É verdade. A segunda foi reservada para Internacional e Chapecoense, o jogo das 8 da noite da segunda-feira. Tem destaque olímpico aí, João? O voleibol, ontem o Brasil 2 vitórias no voleibol feminino, vitória contra a Sérvia, muito boa vitória do Brasil, expressiva, perdeu o primeiro set, mas conseguiu virar, e o Brasil termina esse primeiro quadrangular aí da Liga das Nações com 2 vitórias e uma derrota. O Brasil tinha perdido para a Alemanha, ganhou do Japão e depois ganhou agora da Sérvia. Belo resultado. O Brasil agora vai para Ankara, na Turquia, quando vai pegar a seleção da casa, a Argentina e a República Dominicana. E no amistoso masculino lá em Taubaté... Então os jogos aqui do feminino foram esses 3? Foram esses 3. Tá. São sempre 4 seleções, são 16 seleções, e em cada semana elas são divididas em 4 grupos de 4, e esses 4 grupos jogam em sedes. E o Brasil só terá essa sede. Então, a partir de agora, o Brasil vai fazer a próxima em Ankara, na Turquia, depois vai para uma nova sede. Serão 5 semanas, e aí depois os melhores classificados, com mais o país sede, vão fazer a final da competição, que é nos mesmos moldes do Grand Prix, o antigo Grand Prix, né? E o masculino ganhou 3-0 em Taubaté, segunda vitória contra a China, vitória tranquila. Dia 25 começa a Liga das Nações no masculino, e o Brasil vai jogar na Sérvia, contra a Sérvia, a Itália e também a Alemanha. E no basquetebol, atenção, e você que gosta de basquete, amanhã à tarde, ginásio do Paulistano e Mogi começam a decidir o Campeonato Brasileiro de Basquete. Vai ser bom, hein? 2 da tarde, ginásio do Paulistano aqui na capital, aqui pertinho, aqui também, da Paulista, aqui nos Jardins. Um jogo que promete muito, até porque um dos dois será campeão inédito no Brasileiro de Basquete. Boa, João. É o seguinte, antes da Kelly Ferreira falar do surf, ela deve estar chegando por aí, ela está lá em Saquarema, está vindo aí. Bonito, hein? O IBGE divulgou
um dado ontem interessantíssimo, né? Tem muita gente que fica mascarando dados e informações aqui, inclusive emissoras mesmo de comunicação, empresas de comunicação, são 27,7 milhões de pessoas batalhando por um emprego nesse país, certo? Muita gente fala do número de 13, né? São 13 milhões e tal. 13 milhões é o número oficial de desempregados do governo, mas a pesquisa do IBGE é mais abrangente. Ela envolve, por exemplo, pessoas que estão trabalhando, mas que estão na informalidade, não tem um registro em carteira, e pessoas que são subocupadas. No número de 6 milhões e 200 mil trabalhadores do país são subocupados. O que quer dizer isso? Pessoas que têm, ou trabalham meio período, ou trabalham só uma parte do dia, ou trabalham uma vez por semana, 2 vezes por semana, conforme a necessidade, mas que estão, na realidade, em busca de maiores oportunidades, certo? Então vamos parar de enganação nesse país, vamos parar de lenga-lenga, porque algumas empresas querem mostrar que esse país está em ordem, que está tudo uma belezinha, tá certo? São quase 30 milhões de pessoas procurando um emprego digno nesse país. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Isso aí a gente já sabe, né? O problema é esse. Desculpa, o problema é que exatamente esse, né? A falta de transparência. E a falta de transparência do governo não é só nessa área, são em várias áreas, a gente sabe disso, né? Essa é apenas mais uma delas. Não surpreende nem um pouquinho, né? Valeu, João. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Aquele recado que você me deu, torçam com moderação. E esperamos agora que a Kelly venha com boas notícias. Vamos lá, então. Aloha! Aloha pra você e aloha pra Kelly, que está chegando. Aloha, cara de felicidade ou cara de tristeza? Bate aqui, senão eu vou ficar no vácuo, igual o Marcos Michelete. Nem vi, não tinha visto. Ela tá olhando pra palma da minha mão. Tá no YouTube, se quiser ver um vácuo legal. O frame de 3 horas assim, ó. Terceiro Tempo TV, não vou pegar também. Terceiro Tempo TV lá no YouTube. Você acessa as nossas lives que estão lá editadas, como a de hoje, por exemplo, que eu fiquei assim para Kelly e Bruna. E você confere também Marcos Michelete me deixando no vácuo. Tá lá na nossa live de ontem. 30 segundos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Frank. Dá a mão aqui, senão vai ficar no vácuo. Tem que fazer assim? E no surf, teve vácuo para alguém? Não, tem túbios, né? Vácuo. Ó. Deu o Filipinho, você Aí. estava torcendo por ele e rolou. Moleque. O Felipe Toledo ganhou a 4ª etapa do Circuito Mundial de Surf lá em Saquarema. Legal que o título ficou mais uma vez com o brasileiro. Quem defendia esse título era o Mineirinho, mas não mandou muito bem não, acabou caindo na repescagem, só participou do primeiro round, foi eliminado na repescagem. Então o Filipinho foi lá e fez a moral dele, garantiu esse título. Uma surpresa ficou com a eliminação do Medina, que era a minha torcida, e perdeu para o Wade Carmichael, que chegou até a final. Foi uma grande zebra, porque o Wade não é dos surfistas mais tradicionais do circuito. Australiano, né? Exatamente, Mas ele australiano. estava aí como convidado, entrou no circuito. Não, ele entrou esse ano, ele estava em 4º colocado no QS no ano passado, acabou subindo, a primeira vez que ele compete na Elite, e tá mandando bem, assim, conseguiu chegar numa final, mas tá mais como zebra do que mandando nas bem, etapas tem sempre os caras que entram como convidados, assim, né? Sim. Às vezes por ser dali da área, da região. Isso acontece porque às vezes tem algum surfista que tá lesionado e não consegue competir. Então, para eles conseguirem fechar todas as baterias certinho, precisa convidar alguém, geralmente algum surfista local mesmo, para poder participar. Então, o Filipinho Toledo venceu essa etapa, deve subir lá para vice-liderança do ranking pela pontuação dele, o ranking que continua nas mãos do Julian Wilson. Ele que vai vestir a lycra amarela na próxima etapa da competição. Não vai ter muito tempo para os surfistas se recuperarem não, porque no dia 27 de maio já volta o circuito mundial em Bali, na Indonésia. Olha que já no fim do mês? Já no fim do mês. E Bali é um lugar feio, é um lugar... bem assim, bem que é trefe. Não sei o que os caras vão fazer lá, não sei por que escolheram. Deve ter praia bonita na Indonésia, né? Tá bom. Então deu o Filipinho legal, mas para arrematar o quê? Para arrematar, que em Bali, na verdade, vão rolar... Tudo bem, senhor, não te cumprimentei. É tipo o Caribe, vai que ele fica bravo. Né? Então, para complementar, Bali, vão rolar 2 etapas lá. Vamos explicar o que aconteceu.
como rolaram aqueles tubarões em Margaret River e a etapa ficou interrompida, em Bali vai acontecer a tradicional etapa do circuito mundial, a 5ª etapa, e depois, 48 horas depois, já vão terminar aquela etapa lá de Margaret em Bali, numa outra praia. Eles só vão mudar um pouquinho a praia, para ficar com o cenário diferente, e já termina também o que vai mexer bastante no ranking, porque serão 2 etapas em uma. Agora teremos também a etapa de Bali e a etapa de Margaret Bali. Exatamente. Né? Valeu, Kelly. Obrigado. Valeu, aloha. Valeu, aloha. Até mais. E bom fim de semana para vocês. Bom surf também, tá certo? E emprego para todo mundo nesse país. Tchau.